Fala concurseiro e concurseira, tudo beleza? Bem-vindo ao canal Vocação Pública, canal para você que já sabe que a sua carreira vai ser no setor público. Eu sou Getro Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade, e nesse vídeo eu vou te contar como se relacionar, como lidar com a concorrência, a relação candidato-vaga. Será que ela serve para alguma coisa? Quando eu estava começando meus estudos para concurso público, eu achava que o grau de dificuldade de um concurso era medido pela chamada concorrência. Eu olhava para o concurso e pensava assim, 50 candidatos por vaga, esse concurso aí tá difícil. Só que aí eu olhava para outro e percebia, 75 candidatos por vaga, então esse aqui é mais difícil do que o outro. Até que, depois de um tempo, quando você vai evoluindo e vai aumentando sua maturidade, ganhando maturidade na sua preparação para concurso, você começa a questionar um pouquinho esses dogmas e pensar de uma forma diferente. Eu, Reto, por exemplo, enfrentei uma concorrência de 2.500 pessoas por vaga no concurso do Banco Central 2009-2010. Foram mais de 140 mil inscritos para técnico área 1 e apenas 75 vagas disponibilizadas para essa área. Uma concorrência enorme. E como eu fui aprovado nesse concurso, eu achei que os concursos que eu faria depois seriam mais simples, mais fáceis, fáceis entre aspas, do que o concurso que eu tinha acabado de fazer. E aí, quando eu comecei a estudar para concurso de nível superior, notei uma coisa interessante. Notei que alguns concursos, eles tinham concorrência muito menor do que eu tinha enfrentado para o Banco Central, mas a nota de corte o quê? Mais alta. Era um concurso aí com 100, 130 candidatos por vaga, mas cujo percentual de acerto era muito maior do que eu tinha visto lá no Banco Central. Eu tinha ficado com aquilo na cabeça e foi quando eu comecei a perceber que a relação concorrência, que a relação candidato-vaga, concorrência, não está ligada necessariamente com o grau de dificuldade de um concurso. Existem três fatores que influenciam muito mais na dificuldade do concurso do que a concorrência. O primeiro fator é um fator bem óbvio, que é o quê? O grau de exigência da prova. Concurso que tem um grau de exigência muito elevado faz com que a prova seja muito mais difícil do que aqueles concursos que têm um grau de exigência menor. É claro que, por exemplo, o nível exigido para você ser juiz é muito mais alto do que o nível exigido para você ser um analista judiciário, mesmo que da área judiciária. É claro que um concurso de nível superior, via de regra, tem exigência muito mais alta do que um concurso de nível médio. E por que isso é importante? Porque o grau de exigência vai determinar justamente o que? A nota de corte. Se você pegar concurso do CESP, por exemplo, você vai ver que tem uma certa relação ali. Se você pega uma prova que a exigência foi mais simples, você vai ver que a nota de corte é bem alta. Mas se você pega um concurso em que o grau de exigência foi muito difícil, você vai ver que a nota de corte é lá embaixo. Então, o grau de exigência dos conteúdos da prova tem muito mais a ver com o grau de dificuldade do concurso do que simplesmente a relação de quantidade entre os candidatos. Aqui em Brasília, por exemplo, várias vezes saíram concursos para juiz do TJ, para magistratura aqui no TJDFT, saíram editados com 100 vagas e não conseguia se suprir essas vagas. Por quê? Porque o grau de exigência era tão alto que você não tinha candidatos preparados o suficiente para serem aprovados naquela prova. Ou seja, essa é uma prova que a concorrência é só um número. Por quê? Você só concorre consigo mesmo. Se você fizer uma boa prova e não for eliminado, você está dentro. Ou seja, é um concurso que super difícil em que você só concorre consigo mesmo. O número de inscritos na prova não quer dizer nada. Por quê? Porque o grau de exigência é muito alto. Um outro fator que influencia muito também no grau de dificuldade do concurso é a forma como a prova está estruturada. Por exemplo, tem um concurso para área fiscal, geralmente é assim, da Receita Federal, tenho certeza que você tem mínimo por matéria. Ou seja, geralmente você tem um mínimo por grupo, Conhecimentos básicos você tem um mínimo, conhecimentos específicos você tem outro mínimo. Na Receita Federal não. E em vários concursos da área fiscal, da área tributária, também não é assim. Como é que é? Você tem um mínimo por matéria. 40% em português, 40% em raciocínio lógico, 50% em tributário, ou seja, em cada matéria você tem um mínimo. E não adianta nada você gabaritar a prova inteira se em uma matéria você ficar abaixo do mínimo. Porque essa matéria que você fica abaixo do mínimo vai te eliminar do concurso, porque você não atingiu o mínimo em todas as matérias. Então, dependendo como a forma estiver estruturada, isso também influencia muito na dificuldade do concurso. E o terceiro fator que influencia bastante o grau de dificuldade do concurso é a qualificação dos seus concorrentes. Porque a qualificação tem muito mais importância do que a quantidade de candidatos por vaga. Eu já preferia, por exemplo, enfrentar 1 milhão de candidatos preparados para uma vaga do que enfrentar 10 candidatos qualificados para 2 vagas. Por quê? Porque o grau de qualificação dos seus concorrentes tem muito mais a ver com o grau de dificuldade do concurso do que propriamente
a quantidade de candidatos inscritos por vaga. Por quê? Porque em concursos em que você tem grande número de inscritos, a grande maioria está ali só para turistar. Está ali porque eu vi no jornal, vi na TV, leu em algum site que ia sair concurso e foi lá fazer a prova, mas não estudou para essa prova. Então, concursos que você tem grande quantidade de inscritos, a grande maioria não efetivamente se prepara. Tem outros concursos que atraem bem menos candidatos, mas atraem, por outro lado, uma concorrência muito mais qualificada. A gente deu o exemplo aqui da Receita Federal. A Receita Federal é um concurso aí, para auditor da Receita, tem mais de 20 matérias. Só de você estudar para a Receita Federal, você já é um concurseiro diferenciado. Por quê? Porque se você não fosse diferenciado, se você não levasse a sério seus estudos, você ia estar procurando um concurso com menos matérias ou com um grau de exigência mais simples do que um candidato para a Receita Federal. Então, a concorrência que envolve o concurso de auditor da Receita Federal é muito mais qualificada do que uma concorrência que envolve um outro concurso qualquer com menor número de matérias ou com grau de exigência um pouquinho menor. É claro que caso a caso, você pode ter uma exceção ou outra, mas na regra geral, esses três fatores influenciam muito mais o grau de dificuldade de um concurso do que simplesmente a quantidade de candidatos por vaga, tá? Existem até pessoas que dizem o seguinte, se tiver muitos candidatos por vaga, eu tenho mais probabilidade de ter candidatos bem qualificados naquela multidão. Eu não concordo muito com isso, por quê? Porque isso seria verdade só se o mundo fosse gaussiano, só se o mundo seguisse uma distribuição normal, quando na verdade não é assim. O mundo é complexo, existem fatores que se interrelacionam de várias formas, né? Por exemplo, você pode estar preparado o máximo que for para o concurso, mas se você ficar doente uma semana antes da sua prova, acabou o concurso para você. Tá? Se você pega uma gripe, por exemplo, aquele concurso já era e você vai ter que esperar o próximo. Tá? Então, não se preocupe com a relação candidato-vaga. Se preocupe muito mais com o grau de exigência da prova, tá? Com o formato da prova, com o grau de qualificação dos concorrentes que você está enfrentando. Por quê? Porque se você domar esses três fatores, se você souber o que te está esperando, em relação à exigência, se você se preparar adequadamente para enfrentar a exigência da prova, se você se acostumar a fazer provas com formato diferente e se você souber como lidar com a qualificação dos concorrentes e se tornar para ser um concorrente qualificado também, isso vai aumentar muito mais a chance da sua aprovação do que simplesmente fazer o concurso com uma relação candidato-vaga pequenininha, tá bom? Então, olha para a concorrência apenas como curiosidade, mas não é ela que vai definir o grau de dificuldade do seu concurso, tá bom? Essa concorrência não quer dizer nada. O que você tem que levar é a sua preparação, que tem que estar adequada com a exigência da prova, adequada com a forma com que a prova é cobrada, com a forma como a prova é realizada e tem que estar adequada de acordo com a qualificação dos seus concorrentes, tá? Se você se preocupar com esses fatores, você vai estar se preocupando com os fatores certos. Por quê? Porque esses três são fatores que influenciam diretamente na forma como você tem que se preparar. A relação candidato-vaga é simplesmente uma curiosidade. Você não pode levar ela a sério na hora de decidir como vai se preparar, beleza? Esquece esse negócio de concorrência para lá e foca no grau de exigência da prova, na forma como essa prova está estruturada e na qualificação dos concorrentes. Você tem que olhar para os concorrentes e saber se eles são bem qualificados ou não e se qualificar tanto ou mais que eles para poder chegar competitivo. Se prepare dessa forma, preparado para a prova que você vai enfrentar e não simplesmente focando na relação candidato-vaga. Beleza? Bom, é isso por hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, dá um chutão nesse sininho para ativar as notificações e receber um conteúdo novo sempre que eu postar aqui novos vídeos, tá bom? Deixa aqui seu comentário se você já se pegou se preocupando demais com essa relação candidato-vaga e não deu importância para outros fatores além da relação da concorrência, tá bom? E se você quiser me seguir no Instagram, é só procurar por Getro Coutinho ou @GetroCM, vai ser um prazer ter você por lá também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.